Queridos amigos, pela TV A Caminho da Luz, nós estamos entrando no segundo programa do primeiro capítulo, onde nós estamos vendo um assunto muito interessante de uma preparação de um pequeno grupo. André Luiz, Luciana, Padre Hipólito, chefiado pelo nosso irmão Jerônimo. Eles vão para um templo em nosso lar para receber as orientações do nosso irmão Albano Metelo. Vamos dar continuidade na leitura para nós aproveitarmos o discurso que ele está fazendo, que é de encorajamento a esses irmãos. Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Detive-me, então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume, bafejado de resplendor solar, é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza, naturalmente, as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. É interessante, André, nós aqui vamos extraindo, não é? Dando pinçadas em pontos que julgamos ser de suma importância. Porque o que ele coloca para nós aqui é a misericórdia divina, que nos dá as oportunidades através das reencarnações para que nós possamos nos despertar em algum momento, de acordo do nosso esforço, de acordo do nosso trabalho, de acordo da nossa vontade. Então ele percebe, André Luiz, que Albano falava com o coração repleto de alegria. Ele falava do coração. Ele colocava sentimento. Mas não sentimento de quem fala e não faz. Sentimento de quem tem uma experiência muito grande nessa área de auxiliar aquele que ainda tem a condição do homem velho, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a concepção do homem velho. E ele também nos diz que esta iluminação que é para todos, cada um tem o seu tempo. Tem espíritos que levam séculos para o despertar, como tem espíritos que levam milênios. Tem espíritos que vieram de Capela para a Terra e que vão da Terra para estes outros planetas que estão recebendo aqueles que não atingiram a média evolutiva para aqui permanecerem. Então a evolução ela é pessoal e intransferível. Vamos dar continuidade na leitura? Metelo silenciou por instantes e diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos, com desacerto, que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil, de ser conquistado pela deficiência humana,
e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui. Após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos a serenidade e a prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo, no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da acesse. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos vossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Nós imaginamos que no mundo espiritual, todos os espíritos já compreendendo o trabalho da solidariedade, se inscrevem voluntariamente para o trabalho mútuo. As pessoas aqui que frequentam um centro espírita, em especial que dirigem um centro espírita, às vezes nós temos na casa 50 estudantes, mas que estão habilitados ao trabalho e que se dispõem ao trabalho é uns 10. No mundo espiritual é igual. Não é porque morreu que ele já sabe e já tem consciência de que é importante no serviço. Nós temos que ter a ideia de que está do outro lado ou está aqui, eu continuo com a mesma mentalidade que eu sempre tive. Se o André aqui é cansado, eu vou continuar cansado no mundo espiritual. Se o André aqui é encostado, eu vou continuar encostado do outro lado. Se o André aqui é de pouco trabalho, eu continuarei a ser de pouco trabalho do outro lado. A morte não muda ninguém. A morte não é processo de santificação. Eu morri. Agora eu já sei que eu tenho que ajudar Jesus, que eu tenho que ajudar Metelo, que eu tenho que ajudar Jerônimo. Não, é um apelo que a espiritualidade faz. Muitos já são conscientes, é evidente, mas muitos dos que ali estavam
ainda não tinham a compreensão do trabalho. Ele inicia dizendo, e foi uma coisa que chamou a atenção em André Luiz, ele mudou a uma inflexão de voz. Isso é comum acontecer na oratória, quem faz a oratória sabe, que nós damos uma ênfase nas nossas palavras de acordo daquilo que nós queremos dizer, o que nós vamos dizer. Ou seja, houve uma mudança, porque havia necessidade de chamar a atenção daquelas pessoas. Porque até então, a nossa ideia, como naquela época desse livro, na década de 40, não é? A ideia era do céu e inferno. Nós tínhamos uma concepção, principalmente falando aqui do Brasil, da Igreja Católica. Então, nós tínhamos aquela ideia do céu, do inferno, do purgatório. Então, se éramos um pouco melhor, íamos para o céu. Se éramos criaturas ruins, íamos para o inferno. Mas como mensurar tudo isso? Como avaliar tudo isso? Então, essa ideia de colocado de lado, nós vamos começando a fazer uma reflexão sobre os nossos atos e a nossa forma de pensar. Então, foi isso que Albano faz uma reflexão junto deles, não é? A partir do momento que nós passamos a conhecer o bem, nós já passamos a nos colocar no trabalho. Vamos dar continuidade, porque agora ele ainda vai seguir a sua linha de pensamento nesse convite amoroso para os irmãos que ali estão. Vamos acompanhar. Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados, não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentabilidade fisiológica, regressam ao corpo, assombrados pelas visões rápidas que lhe foi possível arquivar, e transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração da água simples e pura da verdade com os seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista, trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Wingers, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas, diluta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna ao corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais. Como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano
exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta das suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu, acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra. Nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta, sobre a qual os homens de carne pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço, além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Aqui, André, para que você possa fazer um comentário, nós vamos ver coisas maravilhosas que até então nós desconhecíamos. Ele cita 4 personagens que destacaram coisas que eles tinham certeza pertencer até a outros planetas, mas que na verdade começa a ser descortinado pelo próprio espírito de André Luiz, na sua maravilhosa obra, pelo médium Chico Xavier, descrevendo para nós exatamente as faixas do mundo espiritual. Aqui nós percebemos que ainda não temos domínio para lembrarmos com exatidão do que nós passamos durante o sono físico. Nos perturbaríamos com tais imagens, seja num trabalho na senda do bem, ou seja mesmo aquelas ligações que mantemos em zonas umbralinas. Nós trazemos uma ideia muito pálida, e aqui eu fico imaginando como deve ter sido difícil para Chico Xavier ver tantas imagens e não ter pessoas ao seu lado que ele pudesse comungar determinadas visões que ele tinha, porque nós não tínhamos preparo, tanto quanto Jesus. A passagem de Jesus pela terra foi uma passagem solitária. Apesar de Jesus ter uma multidão que o seguia, ele estava ao lado de pessoas que estavam preocupadas para saberem quem era o maior depois dele. Pessoas que não compreendiam a reencarnação, a mediunidade, a vida após a morte. Então nós imaginamos a vida difícil que os grandes homens, as grandes mulheres tiveram e têm, porque aqui nós olhamos ainda muito para o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, não temos ainda aquela percepção que extrapola os sentidos naturais que já desenvolvemos. É verdade, André. Além disso, poderíamos também elencar um outro fato importante, é de olharmos um pouquinho que nós ainda somos muito pequenos para descrever aquilo que os nossos olhos estão vendo. Logicamente, Francisco Cândido Xavier era um espírito da mesma natureza desses espíritos que compunham o nosso lar, que compunham todo esse trabalho voltado para o bem. Porque ele captava essa mensagem, logicamente, não como médium, mas também como aquele que estava ciente de tudo que estava escrevendo. Então Chico conhece todas essas regiões no pormenor. Chico visitava todas essas regiões. Então Chico falava de algo que ele conhecia. Veja, André, esse livro foi escrito em 1946, teve a sua publicação. E nós vamos perceber que de 1944, quando André Luiz começa a se manifestar pelas mãos iluminadas de Chico Xavier com o livro Nosso Lar, já começa a haver rumores dentro do próprio movimento espírita. Não só naquela época, mas até hoje, tem muitas pessoas que dizem que esses livros são ficções, porque não consegue enxergar a grandeza, e o próprio mentor espiritual, Albano, está referindo a eles essa questão, né?
de que vocês vão ver coisas que vocês têm que estar muito preparado para conhecer essas novas verdades. Vamos continuar a leitura? Modificando a inflexão de voz, prosseguiu. As criaturas, porém, atravessam breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância, em que se comprazem, internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror, criados por elas mesmas, nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa com a extensão desejável, se, pela indiferença para com os próprios destinos, mergulham diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor? Unamo-nos, portanto, auxiliando-as segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. Aqui, André, você tem um material muito bacana para comentar, que é o medo que as pessoas ainda têm com referência à morte. Um ponto interessante, além deste que o nosso querido Sérgio mencionou, nós temos visto que na atualidade nós estamos numa época em que se fala muito de otimismo, se fala muito de esperança, se fala muito que apesar das dificuldades tem as suas coisas boas. Hoje nós temos a autoiluminação, a autocompreensão. Mas é importante também, em nome desta autoiluminação, não nos enganarmos. Temos sim muito o que trabalharmos internamente. Vimos recentemente, com a questão deste vírus, que muitos de nós, os espíritas, não estávamos preparados para a morte. Aqui eu não estou falando nem do católico, nem do protestante, nem de qualquer outro religioso e nem do ateu. Eu estou especificando a nós, os espíritas. Quantos espíritas, sem ter uma fé dilatada, sem ter uma vivência do que se conhece, não permitiu que o medo, não permitiu que pensamentos menos dignos povoassem a sua mente. Então, isto tudo que Albano Metello está nos falando é para nós agora. A primeira parte da sua fala foi em relação à sua queda. A segunda parte foi conclamando os espíritos ao trabalho. E nessa terceira parte ele fala diretamente para nós que estamos encarnados. Porque às vezes entramos em determinadas faixas de perturbação que nem uma prece nós conseguimos fazer, de tal estado psíquico e espiritual que passamos a estar. Vamos continuar as falas de Albano Metello. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas, pela evocação talvez de quadros das esferas sombrias, que não nos eram dado conhecer, Metello manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir.
não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém, de conformidade com os seus desígnios e das suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos, a cooperação fraterna, e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e, em seguida, invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Por vezes, nós dizemos que não temos oportunidade do trabalho na senda do bem. Aí vêm os espíritos e nos chamam ao trabalho. Trabalho é o que mais tem. Em especial para nós, os encarnados, trabalho com aquelas pessoas difíceis. É com aquela mãe, é com aquele pai, é com aquele filho, é com aquela esposa, é com aquele marido, é com aquele chefe, é com aquele funcionário, é com aquele cooperador do centro espírita. Nós imaginamos que o trabalho é apenas aquele de acabar com a fome do semelhante, de levar alívio para o frio que ele está sentindo. Mas o trabalho é de todas as ordens, de todas as espécies. Então, trabalho tem muitos, mas são poucos que se candidatam ao trabalho. Vamos dar continuidade? Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Transcorridos alguns momentos de meditação, Metero fez exibir num grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação, nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Este livro é da década de 1940. Se fosse hoje, ele diria que foi colocado um quadro e ali foi projetado como nós temos a oportunidade hoje de ver com muita naturalidade, igual os amigos estão nos acompanhando pelo YouTube, por exemplo. Naquela altura, nós não tínhamos tantos exemplos e a espiritualidade usou esta forma poética, um globo, e ali apresentou algumas imagens com som, para que as pessoas pudessem. Hoje compreendemos perfeitamente, mas naquela altura não. Então aqui nós percebemos tudo isto. Infelizes desencarnados, em despenhadeiros de dor, imploravam piedade, monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens analisadas de tão perto, por intermédio do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sobre céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Aqui nós vemos dois fatores interessantes, não é? Ele consegue ver essas imagens que talvez nós não temos nem como entender o que são essas imagens que ele fala animalescas. Que nós sabemos que o perispírito, ele é algo que se transforma de acordo do pensamento dos espíritos. E às vezes a pessoa se apresenta de maneira animalesca, de maneira grotesca. Ele fala para nós de dois momentos, espíritos que eles viram ao lado daquelas pessoas que estão no corpo, que é o processo das obsessões, e ele fala também dessas procissões, André.
São tantos espíritos que ele usa uma terminologia de procissões de espíritos que são vampirizadores, espíritos que trabalham no mal, a maioria conscientes de tudo aquilo que eles estão fazendo, porque é importante nós colocarmos: a morte não modifica ninguém. Cada um de nós retornamos para o mundo espiritual da mesma maneira que nós somos aqui, com os mesmos pensamentos, com a mesma maneira de agir. Então ele começa, André Luiz, a perceber que as imagens que estão sendo mostradas são terríveis. E é importante, não é? O André deu a ideia, é como uma televisão. Eles estão olhando nessa televisão, nesse globo, algumas imagens para eles mais ou menos ter uma ideia o que eles vão enfrentar. Exatamente. E nós ficamos também aqui a imaginar como são imagens que chocaram aqueles que estavam acompanhando a reunião. Se para eles foram chocantes, imagina para nós. E é importante também nós compreendermos que o livro Obreiros da Vida Eterna e o livro Libertação, este é o 4º livro, e o Libertação é o 6º livro da série de 13 livros em que André Luiz fala do mundo espiritual, são os 2 livros, querido Sérgio, querido telespectador, que mais falam destas regiões com dificuldades comportamentais. Enquanto no Libertação fala da cidade estranha, o Obreiros vai falar da casa Fabiano de Cristo, que trabalha em regiões complicadíssimas, recrutando espíritos que já dão brecha a procurar a modificação, e eles têm que estar de modo itinerante, porque senão os invasores invadem aquela instituição. Então nós vamos ver neste livro um outro lado do planeta Terra, em camadas espirituais terríveis, que nós não temos compreensão. Veja, André, essa frase: monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, ou seja, aquelas antigas descrições mitológicas que nós acompanhamos, é muito pouco perante aquilo que eles estão vendo aqui e que eles vão enfrentar. Compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas, o processo da obsessão, que acaba virando aquele processo de desobsessão que nós temos que trabalhar nas casas espíritas. Vamos continuar um pouco mais? Pela primeira vez, contemplava eu semelhante demonstração sem disfarçar a emoção, para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajuntamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me eram dado divisar ali, ante os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimento? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muitos de vós sabeis que tenho, nesses centros expiatórios, os que me foram pais, bem amados, na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. André, antes de nós darmos continuidade, eu acho que devemos fazer uma colocação aqui que é importante. Ele diz que tem parentes dele, muito ligado a ele, que estão nessas zonas de sofrimento e que ele não consegue ajudar, porque são pessoas que estão ainda com o pensamento voltado no mal. É diferente do caso de André Luiz, narrado no livro Nosso Lar, quando ele, num umbral grosso, já começa a dar valor e vazão para a prece. Esses espíritos não traziam espiritualidade alguma,
não trazia noção de Deus, não trazia noção de Jesus, não trazia noção de ninguém. Eles não tinham nesga de reconhecer o equívoco que cometeram. Por isso que alguns são ajudados e alguns não. Ele não diz nem família, ele diz os meus pais. Veja, pessoas muito íntimas, né? Vamos continuar a leitura. Observei que ninguém ousou voltar-se para Metelo em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo, por minha vez, ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou ao término do noticiário animado e sonoro, e procurei alijar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Nós vemos em toda a série de André Luiz que ele tinha, pelo seu espírito de ciência, ele tinha essa curiosidade de querer perguntar, querer entender. Ele não estava habituado apenas a ouvir, ele gostava de indagar. Mas tinha momento que não cabia indagação. Ele já queria saber ali quem era o pai, quem era a mãe, se tinha mais algum familiar. E Jerônimo apenas olhou, demonstrando para André Luiz que aquela pergunta não ajudaria em nada naquele momento. No movimento espírita também nós temos muita gente assim, não é mesmo? Pessoas que ficam vendo a vida do outro, pessoas que ficam procurando saber as coisas para contar para os outros, né? Nós também, André Luiz se expressa aqui que ele também tinha um pouco disso, ele queria sempre saber, mas o que aconteceu, não é? Típico nosso. Isso também é uma maneira da gente corrigir e nós vamos ver isso agora. Vamos dar continuidade na leitura. Findos os trabalhos que ocuparam pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do templo. Tive a impressão de que a Assembleia, em sua feição quase integral, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores, em diversas missões, com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros a socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. Aqui André Luiz fala que a reunião durou aproximadamente 2 horas. Observemos que o que ele falou para nós deu 10 minutos de leitura, 15 minutos de leitura, 20 minutos de leitura. Quanto material ele não ouviu que Emmanuel, o dirigente espiritual da mediunidade de Chico Xavier, não autorizou. Porque quando André Luiz escrevia um livro, ele submetia a Emmanuel para que depois pudesse ditar o médium Chico Xavier. André, para dar continuidade aqui, eu gostaria de fazer uma colocação que julgo importante. Veja, agora ele já descreve uma outra situação. Eram várias pessoas que estavam reunidas, vários grupos. Agora nós começamos a perceber que não eram todos os grupos voltados para a mesma finalidade. Cada grupo tinha a sua missão. Cada grupo tinha
a sua atividade para desempenhar junto à crosta, ou seja, no umbral junto à crosta. Então nós começamos a perceber isso. Vamos continuar a leitura? Para todos, possuía um mentor uma sentença generosa de estímulo e admiração. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou o interpelado. Que o divino servidor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou: partem com obrigação especializada? Sim, esclareceu nosso orientador. Devemos atender nos próximos 30 dias 5 dedicados colaboradores nossos prestes a desencarnar na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem, e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós um olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou delicado: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, de conformidade com as circunstâncias em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Enviou-nos Metelo reconfortante sorriso, de otimismo e confiança. Cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor, com intimidade exclamou: que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do templo da paz, repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, à noite, de maravilhas, era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. André, veja que coisa interessante, querido telespectador. Aqui praticamente no final, nós vamos ver 2 pontos importantes. Para que servia aquela comissão que estava sendo formada com Jerônimo, Luciana, o padre Hipólito e André Luiz. Eles iam ficar 30 dias, muito perto da crosta, para acompanhar o quê? A finalidade era acompanhar 5 companheiros ligados ao nosso lar, que estavam encarnados, prestes a desencarnar. Então eles iam dar todo um apoio espiritual para a família, receber esses espíritos desse outro lado. Então, praticamente, isso era a finalidade dessa comissão constituída por esses 4 irmãos. Então nós percebemos que vai ser um estudo apaixonante. Vai ser um estudo com muitas informações legais. Espero que esses 3 programas que já tivemos, o prefácio de Emmanuel, e hoje estamos terminando o estudo do 1º capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, tenha levado até você um pouco de esclarecimento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações e entre em contato conosco através do WhatsApp 19 997 78 2794. Queridos amigos, que alegria estar junto com você. Vamos encerrando mais esse programa da TV A Caminho da Luz, que é o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Um beijo no seu coração, um abraço fraterno e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.